Olá, tudo bom? Começando mais um vídeo para o canal Igreja Evangelho dos Pobres dos Alimentos Sagrados. Eu sou evangélico e eu tenho falado sobre a palavra de Deus e estou utilizando a Bíblia para mostrar as dádivas que Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo está nos dando e reservando para a vida eterna. Então, hoje eu vou começar a falar do livro de 1 Timóteo, capítulo 6, versículo 17. Manda aos ricos deste mundo que não sejam altivos, nem ponham a esperança na incerteza das riquezas, mas no Deus vivo, que abundantemente nos dá todas as coisas, para delas gozarmos. Então, antes de começar a falar a respeito deste versículo, que está no livro de 1 Timóteo, capítulo 6, versículo 17, eu vou falar sobre a aquisição que eu ganhei, que eu conquistei para a Igreja Evangelho dos Pobres dos Alimentos Sagrados. Eu comprei um equipamento com meu dinheiro. E hoje nós vamos falar de dinheiro. Se der tempo, porque eu escrevi um script aqui, deu metade de uma página. Mas, como sempre rende, né, as conversas, então pode ser que eu não consiga chegar até lá, mas para adiantar o expediente, eu já vou ler o versículo que está no livro de Isaías, capítulo 55, versículo 1, que fala de dinheiro, e o versículo 2 também fala de dinheiro. Então eu já vou ler e depois, no meio do vídeo, no meio da conversa, eu vou introduzindo sobre estas questões. Livro de Isaías, capítulo 55, versículo 1. Ó vós, todos os que tendes sede, vinde às águas, e os que não tendes dinheiro, vinde, comprai e comei. Sim, vinde, comprai, sem dinheiro e sem preço, vinho e leite. Bem, estou uns dias sem fazer vídeos, porque como eu falei, eu comprei o computador, agora eu posso fazer vídeos de outras formas, outras maneiras. Então, eu comprei o equipamento básico, mas só que a internet que eu instalei, ela não está muito boa. Então, não estou conseguindo usar, não estou conseguindo ver as imagens direito por causa da conexão, do sinal, que é muito fraco. Daí, hoje eu reclamei, eu telefonei lá na operadora, daí eles falaram que amanhã vai mandar o técnico aqui para tentar resolver. Mas só que eles embutiram mais coisa dentro do meu plano, que eu vou pagar todo mês. Agora eu vou pagar muito caro a internet, né? Mas vai valer a pena, porque eu vou usar o estúdio OBS para fazer os vídeos lá no computador. Vou usar um canal secreto para colocar os vídeos.
Daí eu vou falar sobre várias coisas, né? Eu vou falar sobre a plantação, vou falar sobre como produzir alimentação, vou falar sobre a Bíblia, vou falar sobre a grande tribulação. Eu botei o nome do canal secreto de morador de rua, porque eu era morador de rua, mas a qualquer momento eu posso me tornar morador de rua de novo, porque o dinheiro que eu ganho não é suficiente. Então eu vou acabar quebrando, né? Porque eu gasto mais do que eu recebo por mês, né? Então, eu coloquei o nome do canal, abri um outro canal, né, secreto, e eu vou colocar os vídeos falando sobre isso, mas só que usando o computador. E vou continuar fazendo os vídeos nesse canal da Igreja Evangelho dos Pobres. Vai ser 2 canais em um. E o nome que eu coloquei no canal, né, na identificação do YouTube, eu pus Preparando para a Grande Tribulação. Então, eu já estou fazendo os testes, consegui ver mais ou menos, e daí eu estou aprendendo a mexer no básico do estúdio OBS, né, para começar a fazer as lives, né? E daí eu vou colocar todas essas informações. Mas ainda eu tenho que aprender a configurar, talvez a instalar plugins, outras coisas para melhorar, né, o ambiente lá do estúdio, né, para fazer os vídeos. Então, o que eu quero dizer com isso? Eu arranjei duas... aliás, eu falei agora 2 versículos da Bíblia. Primeiro a Timóteo capítulo 6, que fala de riqueza, e usei Isaías capítulo 55, que fala de pobreza. Então são os 2 extremos, os 2 lados da mesma moeda, os 2 polos. Isso é super importante no assunto evangelista, né? Porque ninguém fala sobre isso, né? E a maioria dos crentes evangélicos, eles são tudo pobres, né? Não tem dinheiro. Então, lendo Isaías capítulo 55, versículo 1, repetindo, ó vós, Deus está falando com o povo de Deus. Todos os que tendes sede, tá vendo? Nós somos pobres, cristãos, crentes, nós temos sede, porque nós não temos as coisas que os ricos têm, os bens materiais, mas nós somos ricos no que tange aos bens espirituais. Existem bens espirituais? Existe, eu vou tentar chegar até lá, mas eu sei mais ou menos onde tá, né? Pode ser que tenha em outras partes da Bíblia, mas a parte que eu me lembro que fala de bens espirituais, eu vou tentar chegar até lá, que está no livro de Romanos, é o último capítulo do livro de Romanos. Por isso que eu decorei. Então, eu vou chegar até lá, daí vou tentar achar. Se está no último capítulo, então vai ser fácil achar. Que já faz um tempinho, né, que eu não entro nessa parte da Bíblia, né? Então a gente acaba esquecendo, né? Mas eu sei que tem lá falando sobre os bens espirituais. Aqui, agora que eu entrei no livro de Romanos, eu vou até lá. Eu tô com uma ajudante aqui, a Bolota. Ela tá se coçando. Ela tá aqui do meu lado, aqui, fazendo companhia, né? Pra fazer o vídeo, né? Bom, entrei aqui no versículo 16. Vamos ver se tá aqui. Se não tiver no capítulo 16, aliás. Se não tiver no capítulo 16, então tá no capítulo 15.
Vamos ver os 16 primeiro. Recomendo-vos, recebais no Senhor, necessitar. Versículo 3, saudai a Priscila e a Áquila. O apóstolo Paulo fala de Priscila e Áquila, quer dizer, em Atos, né? Lucas fala de Priscila e de Áquila, né? Nos capítulos do livro de Atos. Meus cooperadores, acho que deve estar no capítulo 15, mas vamos continuar aqui. O quais pela minha vida expulsaram, saudai também a igreja, saudai 6, saudai a Maria, 7, saudai a Andrônico e a Júnias, saudai, acho que está no capítulo 15, agora eu não estou achando, então acho que está no 15, eu vou dar uma olhada. Vamos ver aqui. Vou lá, tá. Vamos lá. Não gosto que ela vai lá, né? Porque vai que ela faz alguma coisa, né? Bom, como eu lembrei agora, né? Deixa eu dar uma passada rápida no capítulo 15. Mas nós, portanto, cada um de nós agrade ao seu próximo, porque também Cristo não agradou, está escrito, pode ser que esteja aqui. O 4, porque tudo o que dantes foi escrito, hora, mesmo sentimento. 6, nossa, não sei se eu vou conseguir achar, deixa eu ver. 7, o 8, o 9 agora. E para os gentios, e o 10. Agora eu não... Nossa, agora acho que eu não vou conseguir achar, porque eu também já tô com a vista meio ruim, sabe? Daí dá uma lerdeza. Deixa eu ver aqui. Eu não preparei antes, porque eu não sabia que eu ia falar essa palavra, né? Então, senão eu já sabia onde tava, né? Eu acho que deve estar no 16. Se não tá no 15, então tá no 16. Vamos voltar lá pro 16 de novo. É que tem que ver rápido, né? Então eu só dou uma passada de olho, daí quando eu acho, eu acerto, né? Na mosca, né? Vamos ver de novo. Necessita. Não sei se vou conseguir achar agora assim, né? Que tem que ler com calma, né? Deixa eu ver. Saudai, trabalhou muito, saudai. Aqui só tem saudai, né? No capítulo 16, só começa a saudação de Paulo em todos os versículos, quase, né? Em todos, praticamente, né? Saudai, saudai. Então acho que deve estar no 15. Então depois eu vejo. Vamos voltar lá, né? Para as questões que eu marquei aqui. Porque eu também tô com a vista ruim, eu não consigo achar rápido, né? Eu tô utilizando o celular e o celular me dá mal-estar, eu fico meio zonzo, assim, meio tonto por causa da tela. E a tela do computador, ela é maior, daí eu me sinto mais confortável, o olho fica melhor. Eu vou falando aqui, daí eu tô dando uma olhada aqui para ver se eu acho, né? Daí a tela fica melhor para mim, daí a minha vista tá voltando ao normal, já tá ficando até cego, né?
E agora eu não posso usar o computador enquanto não resolver o problema da internet, né? Para dar andamento nas coisas. Não tá aqui, mas eu sei que tem, mas será que tá no 14? Deixa eu ver, pode ser que esteja no 14. Não, no 14 é outro assunto, não tem nada a ver. Tem que estar no 15 ou no 16. Eu acho que tá no 16, que eu me lembro que tá no último capítulo do livro, do livro, do livro de Romanos. Não é possível. Tá vendo? Quando a gente precisa achar, a gente não acha. Depois que não precisa mais, daí a gente acha. Eu acho que deve ser o 2, eu não li direito, né? Mas eu vou dar uma olhada aqui agora, ó. Bati o olho em umas palavras que parece que é isso que eu tô procurando. Deixa eu ver se é. Romanos capítulo 16, versículo 2. Para que a recebais no Senhor, como convém aos santos, e a ajudeis em qualquer coisa que de vós necessitar. Não é esse versículo. Porque tem hospedado a muitos, como também a mim mesmo. Aqui Paulo está falando outra coisa. Ele está elogiando algumas pessoas da igreja, né? Mas vamos voltar então, para mim não ficar me sentindo muito mal, começa a dar um mal-estar aqui. Vamos voltar para os 2 versículos que nós estávamos analisando. Então, vou voltar para 1 Timóteo, capítulo 6, versículo 17. Manda aos ricos deste mundo, está vendo? Ricos deste mundo é sinal que as pessoas que são ricas, elas não agradam a Deus, né? Elas não vão ter participação na vida eterna, né? Tem outros versículos da Bíblia que falam sobre isso. Por isso que eu recomendo as pessoas, elas têm que se desfazer dos bens materiais, como eu fiz. Por que agora eu tenho alguma coisa, algum bem material? Porque eu estou usando para fazer, para anunciar a obra de Deus. Não é que eu estou fazendo a obra de Deus. Porque o querer e o fazer vem de Deus, como está escrito lá no livro de... tá vendo? A gente fica uns dias sem ler a Bíblia, sem estudar, acaba esquecendo até o nome dos livros. No livro de Filipenses, no capítulo 2, o fazer e o querer vem de Deus. Então, aqui na palavra, o nosso Senhor Jesus Cristo, Todo-Poderoso, o Altíssimo, ele manda que Paulo fale para Timóteo. É para que os ricos deste mundo aqui, tá vendo? Este versículo está falando deste mundo. Então, nós já temos uma referência que nós temos que pegar a palavra-chave que é este mundo, sobre o que eu estou falando agora. Manda aos ricos deste mundo que não sejam altivos. Essa palavra altivos nós podemos enquadrar em vários sentidos, né? Para mim, altivo é aquela pessoa assim arrogante que olha a pessoa assim do alto. É como se fosse o rico que tem o salto alto e olha para baixo o pobre. Então, são pessoas altivas. Elas querem ser melhores do que as outras. Elas querem ter poder, dinheiro. É isso que está escrito aqui. Nem ponham aliás,
Manda aos ricos deste mundo que não sejam altivos. Eu não preciso fazer uma explanação muito tecnificada, muito teatral para falar sobre a palavra de Deus. Eu falo a palavra de Deus do jeito que Deus me criou. Eu não preciso ficar fazendo um fuzuê igual que nem o pastor Agenor Duque, né? Que eu tava vendo uns vídeos aí. Nem é pastor, né? Aquilo lá é... Então, se for pastor do diabo, né? Porque não é possível um cara que faz tudo aquilo e as pessoas ficam tudo vidrada. Ele usa bruxaria, magia negra para entreter, para sugar a energia das pessoas que seguem ele, que adoram, idolatram ele, que acham ele maior que Deus, que admiram ele. Ele é uma pessoa totalmente desequilibrada. É uma pessoa que só pensa em dinheiro. Ele é exatamente o retrato disso que eu estou falando. Manda aos ricos. Ele é rico deste mundo, que não sejam altivos. Então, por isso que nós temos que sair da presença, a gente tem que deixar de acompanhar essas pessoas. Eu só vejo só para mim depois fazer a análise e falar sobre o que eu vi. E no podcast que eu estava vendo, que ele estava fazendo, num canal que eu assisto, ele estava assim, totalmente fora de si, de controle. Ele fala as coisas como sendo homem de Deus, mas ele é homem do inferno, homem do diabo, ele é diabólico. Ele é totalmente ao contrário do que eu sou. Eu sou pobre, ele é rico. Entender? Aqui, o canal, ele é exclusivo, excepcionalmente para os pobres. E o que a pessoa vai ganhar vendo os meus vídeos, vendo as coisas que eu estou falando? Vai ganhar a vida eterna, porque os versículos que eu mostro que está na Bíblia, ele não mostra. Ele só mostra os versículos que servem para ele enganar as pessoas. Então ele está agindo de má fé, ele está usando a palavra de Deus para enganar as pessoas. Ele é o falso profeta. Por isso que ele é rico, milionário, tem tudo, e nós não temos nada. Daí, o que eles fazem? Eles vão culpar a gente que é os errados. Então, toma aqui, ó. Que nem ele fala, manda lá na religião dele, na doutrina diabólica, manda aos pobres deste mundo. Ele vai inverter tudo, daí ele vai falar o contrário, né? Eu tô dando um exemplo assim, né? Se ele fosse ler ao pé da letra, com a máscara caindo, né? Mostrando a face demoníaca dele, ele ia ler assim: manda aos pobres deste mundo que não sejam altivos, ou seja, não sejam irreligiosos, anticristos. Daí ele vai inventar tudo, né? Para enganar lá o público dele, né? Que já tá com os dois pés no inferno, né? Porque hoje em dia todo mundo tá com um pé no inferno, inclusive os cristãos. Então nós temos que tirar o pé do inferno, ou seja, nós temos que tirar o pé dessas igrejas que são neopentecostais, as católicas, como é que chama aquela outra lá? Tem a igreja católica romana e tem a igreja bizantina, né? Do Oriente lá, que é católica também, mas ela é bizantina. Uma é romana e outra é bizantina, né?
E daí a gente tem que ver nos livros, eu tô dando uma olhada aqui, pesquisando, depois eu vou botar no canal do morador de rua, o canal secreto, que o codinome é Preparando para a Grande Tribulação. Manda aos ricos deste mundo que não sejam altivos, nem ponham a esperança, tá vendo? Eles botam a esperança aonde? Na incerteza, tá vendo? Não é certeza, é incerteza, é o contrário. Das riquezas. Daí eles distorcem, eles fazem magia negra, daí a pessoa que tá lá o fiel lá, o cristão lá, eles não enxergam. Eles acham que aqui que está escrito nas riquezas, eles acham que as pessoas, todo mundo é hábito para ter riquezas. Mas não as riquezas materiais, as riquezas espirituais. Por exemplo, quando eu estava na rua, morando na rua, eu não tinha nada, então era desprovido de riqueza material. Por isso que Deus e Jesus Cristo me ajudavam. Então, eu vivia assim. Eu acordava às 6 horas da manhã, ia trabalhar lá no hospital de louco, de maluco, porque eu sou doente mental. E lá tem muita gente que tem problema de cabeça. É um hospital, é um manicômio lá. E eu via muita gente doida, maluca, pirada, igual eu. Mas acho que eles eram pior do que eu. E porque eu tô aqui, né, falando. Agora eles lá estão, infelizmente, estão lá, né, em tratamento, lá no internado, né? Eu tô solto aqui, né? Mas eu também sou interditado pelo juiz e pelo promotor. Só que eu ia lá para fazer terapia, mas é igual trabalho, que eu trabalhava na horta, eu plantava, eu regava as plantas, eu limpava os alface, eu carpia com a enxada, eu fazia esses serviços que é mais fácil. Outros serviços eu não consigo fazer. Tanto é que tá me dando um trabalho para me montar esse negócio aí na internet, no YouTube, para mim poder fazer os vídeos e apresentar os cursos, porque é a única coisa que sobrou para a gente fazer, porque agora não tem mais tempo de fazer nada. Esse sistema maldito e mundano do Satanás, do Anticristo e do falso profeta, que é as 3 rãs lá, que está em Apocalipse, tá dominando o mundo. Então a gente só tem que pedir a Deus para Deus dar comida pra gente e fazer os vídeos aqui e mostrar para as pessoas, para ver se elas acordam, né? Só isso, porque não dá mais para fugir para nenhum lugar, não tem para onde fugir. Então, como está escrito aqui, ó, nós temos que abandonar as riquezas para ser salvos. Por isso que eu tô falando, recomendando. Vende tudo o que você tem e entrega para a igreja dos pobres. A igreja dos pobres, essa igreja que eu estou montando. Se a pessoa quiser me conhecer pessoalmente, eu vou até no lugar onde a pessoa está, para a gente montar um esquema, um negócio para nós sairmos desse sistema do Satanás, do Anticristo e do falso profeta, porque se as pessoas não colocar a marca da besta, o 666, o número da besta, o símbolo, não vai poder comprar e nem vender. Então, em último caso, vamos se organizar, vamos comprar lá uma propriedade no Amazonas, ir para lá, ficar no meio do mato escondido, plantando, criando animal, construindo alguma coisa para a gente se abrigar, pescando. Lá tem rios lá, vários rios. Eu já fui para lá em 2022, eu vi. E tem que fazer isso. Agora, se as pessoas não quiserem se reunir, então é cada um por si. Eu estou fazendo a minha parte. Daí, quando eu não tiver mais
condição de ficar aqui, daí eu vou para lá sozinho. Então por isso que eu tô me preparando, entendeu? Tô mostrando como é que eu vou me preparar. Daí o que eu tava pensando? Como eu tô numa cidade aqui que é a maior região do Brasil, da América do Sul, em fabricação de calçados, a gente podia montar um negócio de calçados, ajuntar o dinheiro e investir lá no Amazonas, porque lá vai ser o último lugar lá que eles vão pensar em os robôs que eles estão criando aí para escravizar a humanidade. Vai atrás da gente lá no meio do mato, lá. É o único lugar. Em qualquer outro lugar do mundo vai ser fácil localizar as pessoas, os cristãos que não vão querer colocar a marca da besta. Daí a pessoa vai ser torturada, vai ser morta, vai ser entregue para os leões, que nem na época de Roma. Então por isso que eu estou falando. Manda aos ricos deste mundo. 1 Timóteo, capítulo 6, versículo 17. Que não sejam altivos, tá vendo? Se você continuar seguindo esses caras aí, você vai ser altivo, você vai ser considerado altivo para Deus e Jesus Cristo e o Espírito Santo. Manda aos altivos. Deixa eu ver aqui. Nem ponham a esperança, tá vendo? Vocês estão botando a esperança nos patrimônios, nos bens materiais adquiridos. Você tem que distribuir, dividir, como está escrito na Bíblia. Isso que vocês não entendem. Não é só ir na Bíblia lá, rezar a missa, rezar o Pai Nosso, fazer oração, culto, jejum, ceia, fazer batismo e depois ir embora para casa e ficar vivendo essa vida aí. Essa vida maluca aí, sendo que Deus e Jesus, ele ainda está dando a oportunidade das pessoas se agruparem com o dinheiro que elas têm. Eu sei que todo mundo tem dinheiro no banco, tá todo mundo com dinheiro guardado, ninguém quer gastar. Você está totalmente contra a palavra de Deus. Você vai ser enquadrado como um avarento. Se for lá em Lucas, quer ver, ó? Eu pego, acho que qualquer passagem de Lucas lá já fala sobre avareza. Se eu for naquela principal lá que eu já li, já fiz vídeo falando sobre isso, aí é pior ainda. Vamos ver se eu acho. Eu ainda queria achar essa que está em Romanos aqui, dos bens. Mas eu não sei, é porque eu tenho que ler com calma, né? É aí que tá, não posso ficar assim procurando, fazendo vídeo, né? Vamos ver o 15 de novo. Vou dar mais uma olhada. Tananã. Mas acho que não é o 15 não. Tenho certeza que é o 16. Pelo que eu tô lendo aqui agora. Agora as injúrias dos que te injuriavam. Porque tudo... É o capítulo 16. Eu não sei porque que eu não tô achando. Só pode ser, não é possível. Eu tenho que achar. E pior que eu coloquei várias coisas para falar, mas não vai dar tempo, né? Porque acontece essas coisas, eu vou voltar pro 16 de novo. Santos. Vamos ver aqui. Eu acho que era o versículo 2 que eu li, mas não tá batendo com aquilo que eu queria falar. Deixa eu ver essa aqui. Eu não vou ficar fazendo e não achar, porque daí fica pior, né? Então
Então vamos lá, vamos ver então Lucas. Agora preciso lembrar onde que tá. Acho que é Lucas 12. Lucas 12. Olha o que vai acontecer com você, ó. Você vai ser, se você manter essa sua vida aí do jeito que você vive aí, acumulando bens materiais, pensando que não vai, Jesus está longe, ainda não vai voltar. Tem até um versículo da Bíblia que fala que a gente nem pode pensar assim, que quem pensa desse jeito está negando a Jesus Cristo. Não sei se está no livro de Judas, de Pedro, fala sobre isso. A gente não pode falar que Jesus vai estar demorando para voltar. Quem, né, falar no sentido de pensar também. A pessoa pensa assim, eu tenho muitos bens. Eu vou mostrar aqui agora no texto aqui, ó. A pessoa acha aqui, só porque está escrito rico, a pessoa vai falar, não, é porque é o rico. Mas se você tem bens materiais, você é rico. Presta atenção, ó. Deixa eu ver se eu acho. Ó, exatamente, ó. Ó, começa assim, ó. Lucas capítulo 12, versículo 13. Mas eu vou ler o 12 só para mostrar que naquela hora, ou na mesma hora, o Espírito Santo ele vai falar aquilo que vai nos ensinar. Depois eu vou entrar no 13, daí eu vou falar conforme todo mundo faz, que está errado, ó. É uma parábola. Ó o pensamento, ó. Lucas capítulo 12, versículo 12. Porque na mesma hora vos ensinará o Espírito Santo o que deveis falar. Está vendo? O que deveis fazer. Agora vamos para a parábola. 13. E disse-lhe um da multidão, 2 pontos. Mestre, dize a meu irmão que reparta comigo a herança, está vendo? Enquanto Jesus está falando das coisas do outro mundo, dos bens que nós vamos adquirir, né, que é a herança, né, da vida após a morte, esse aqui veio com essa pergunta aqui para o nosso Senhor Jesus Cristo, ó, tá vendo? Ó? O cara tá pensando na repartição da herança que ele e o irmão dele recebeu. É a mesma coisa que está acontecendo com você agora, meu irmão. Presta atenção, ó, meu filho, ó. Ó, repetindo, ó. Lucas capítulo 12, versículo 13, ó. E disse-lhe um da multidão. Tá vendo? Você é esse aí, ó. Esse um da multidão aqui, ó. Exatamente. Por isso que eu tô te falando. Para você não se desfazer de tudo e ficar igual eu na miséria, você tem que arranjar pessoas e montar um negócio dentro do mato ali para plantar, para criar animal, para viver uma vida fora do mundo tecnológico, desse mundo que nós vivemos hoje moderno. É pós-modernismo. Por que eu estou falando isso? Porque, por exemplo, eu estava vendo um vídeo dos Adventistas do Sétimo Dia. E tem um canal no YouTube de uma mulher que ela é adventista do Sétimo Dia. E eu até gosto de ver assim, assisto. E até gosto assim que ela fala assim das coisas que até mesmo eu penso a respeito de alimentação, de viver no campo. Até concordo. Ela fala até legal assim, ela expressa bem, mas ela usa aquela profetisa dela, a profetisa dos Adventistas, que é a Ellen White, aí eu já não gosto, né? Porque aquela mulher lá é do diabo. Tá escrito até lá em Apocalipse, tá até citando ela em Apocalipse.
ela sendo como a Jezebel da Bíblia, né? A mulher do rei Acabe, né? Que era uma bruxa, né? A mulher, nossa, colocou a Jezebel, ela destruiu com Israel lá na época dos judeus israelitas. Ela destruiu com o templo de Deus, destruiu com Jerusalém, ela colocou um monte de demônio lá, um monte de imagens lá. Ela fez horror lá. Eu tinha até começado a ver o documentário, mas eu parei que era muito grande. Eu estava achando legal, mas não deu tempo de ver, né? E eu não gosto dessa sacerdotisa aí, da Adventista. E eles, tipo, tudo idolatra essa mulher aí, que ela nasceu em 1800 e não sei quanto, falou que Jesus ia voltar e não voltou. Mulher é totalmente do mal. Ela é satânica, essa mulher aí. Mas eu assisto para ficar vendo, né? O que eu quero falar é o seguinte, até concordo com essa mulher, né, lá do canal. Muitas coisas que ela fala certinho. Daí, outras coisas também eu não gosto muito. Quando ela fala de sábado, que eles gostam muito, parece que sábado é o único mandamento que tem na Bíblia para eles é o sábado, né? É coisa de louco também. Mas o que eu quero dizer é assim, ela fala assim, não, porque todo mundo tem que ir lá pro campo, beleza. Perfeito, eu também concordo, mas do jeito que ela fala é assim. Pelo que ela já falou, ela tem a família dela. Então a família dela deve ser rica, porque ela deve ter lá um. Ela mora lá num sítio, lá num lugar lá muito bom, pelo que ela falou. Mas é aí que tá. Se ela mora lá, o que ela tem que fazer? Não do jeito que ela tá falando. Cada um tem que ter o seu sítio. Aí não, aí tá errado. Aí é contra a palavra da Bíblia. Tá errado. O que ela tem que fazer? Ela tem que pegar o sítio dela e chamar todo mundo da igreja dela e colocar lá dentro do sítio. Mas vê se ela quer fazer isso. Não sei se ela faz, pode até ser que ela faça, mas pelo jeito, porque a mulher tem tempo de cuidar do sítio, fazer vídeo. Os vídeos dela é bem produzido. Eu já vi ela reunido lá com os irmãos lá da igreja dela lá, fazendo vídeos também, assim, né? Falando de reuniões. E então, a mulher tem tempo de fazer tudo isso, não vai ter tempo de chamar. Então, mas aí que tá outro problema também, os irmãos da igreja. Mas os irmãos da igreja não é só da igreja adventista. Aí ela tem que chamar os irmãos de todas as igrejas. Daí ela vai falar: ah, mas as outras igrejas não é a mesma igreja que eu frequento. Aí, ó, daí já entra em 1 Coríntios capítulo 1, 2, que fala sobre a divisão que Paulo estava falando dentro da igreja. A igreja está fragmentada. Aí não serve, né? Entenderam? Assim não pode. Tem que ser do jeito que eu tô falando. Do jeito que eu tô falando. Todo mundo tem que pegar o dinheiro e colocar, comprar as terras, documentar, fazer tudo certinho para o governo não vir depois desapropriar, tomar, porque não pagou imposto, porque está irregular. Mas hoje em dia está difícil. Eu estava vendo, eles estão pegando no pé em tudo. Não pode ter poço artesiano, não pode criar porco em chácara. Se tem lá uma árvore lá que está atrapalhando, daí se podar, cortar a árvore, daí vem o IBAMA, a multa, dá muito transtorno. Por isso tem que ser no Amazonas, apesar que o Amazonas está em guerra lá, o SMBio, o IBAMA, a Guarda Nacional estão matando tudo os camponeses lá, as pessoas que têm sítio lá, porque eles estão querendo lá fazer um monte de coisa lá que não presta, e é órgão do governo. Até morreu lá um cidadão lá com o filho dele, que era criança lá, atiraram neles. Esses órgãos do governo que eu falei agora, acho que mataram o homem lá.
Eu ia para lá, acabei nem indo, porque eu ia lá fazer uma expedição lá, né? Para já ir me preparando para fazer amizade com os caboclos lá, para me poder, quando chegar a hora que não tem mais saída, né? Ir para lá, daí pelo menos tá lá os caboclos que já tá acostumado a viver lá daquele jeito lá, né? No meio do mato, no meio do rio lá. Chegar lá, eles me conhecer, né? Me ajudar, né? Eu chego lá, sem eles me conhecer, eles vão até me matar lá. Daí eu chegando lá, depois que eu pegar amizade com eles lá, daí eu já chego lá, já, pelo menos eles já me conhecem, né? Eles podem me aceitar ali na última hora ali, né? Não sei como é que vai ser, né? Esse que é outro problema grave. Então são muitas coisas, né? Então voltando aqui ao a continuação aqui dos versículos, que são vários versículos, né? Lucas capítulo 12, versículo 14. Não vou falar o 13 de novo. Vou falar o 14 agora. Mas ele lhe disse, ele quem? Jesus Cristo. Homem, quem me pôs a mim por juiz ou repartidor entre vós? Interrogação. Está vendo? O que significa isso? E agora, hein? Jesus, ele está falando que quem tem bens materiais, ele vai, ele vai excluir da seleção que ele está fazendo. É exatamente, ó, presta atenção, ó. Primeiro, esse homem aí, esse tonto aí, que tá pensando nos bens dele, igual você tá pensando, esse idiota aqui, desculpa, esse cara aqui é idiota, né? Ele falando com Jesus Cristo e pensando nos bens dele. Jesus Cristo falando que ele não tem que ter bens e ele querendo ter bens. É um completamente idiota. Não tem outra palavra. É um sem vergonha. Presta atenção, ó, vou repetir o versículo 12 de novo. Ó. Versículo 13, ó. E disse-lhe um da multidão. Tá vendo? Esse homem maluco aqui, ó. Esse ganancioso aqui, ó. Que tá pensando na herança dele, nos bens dele. É isso que o texto está dizendo, meu filho. Acorda. 2 pontos. Mestre. Tá vendo? Ó? Chamou Jesus de mestre, ó. Como o jovem rico lá chamou Jesus de mestre também. E não deu certo. Jesus não salvou ele. Tá lá em Mateus 19. Lucas 18 e Marcos 10. Presta atenção, ó. Dize a meu irmão. Tá vendo, ó? O cara tava querendo que Jesus seja mediador entre a repartição dos bens dele. Ele falando isso para Jesus Cristo, que odeia a gente que guarda dinheiro. É complicado, né? Será que é só eu que tô vendo isso? Não é possível. Quer dizer, é possível, porque eu acho que é só eu mesmo que tô vendo isso, porque só eu que falo sobre isso aqui na Bíblia. Nunca vi ninguém falando, usando essa passagem aqui da Bíblia que eu tô usando e falando desse jeito que eu tô falando. E agora? Quem que é o maluco agora? Ó. Mas ele disse, homem, quem me pôs a mim por juiz ou repartidor entre vós? Juiz ou repartidor. Porque o homem estava querendo que Jesus resolvesse o problema da herança do homem lá, que é bens materiais, não é a herança que eu estava tentando achar ali em Romanos, que é os bens espirituais. Depois que eu terminar esse vídeo, eu vou dar uma lida assim, ou então já vou aqui direto no celular e já procuro aquele versículo e já deixo anotado, porque não é possível que eu não consegui achar aquele versículo lá, tá? Eu tenho certeza que tem Romanos 16, depois eu vou ver lá. Agora eu fiquei encafifado.
Olha só, tá vendo? Agora vamos pro 15, ó. Versículo 15. E disse-lhes. Agora eu vou falar o 15. Depois que Jesus disse esta palavra, olha o que ele disse no versículo 15, ó. Acautelai-vos e guardai-vos da avareza, tá vendo? Ó? Não falei que eu ia te enquadrar na avareza, meu filho? Não te falei? Eu tô falando, se eu pegar o livro de Lucas aqui, vixi, aí eu acabo com todo mundo. Eu tô usando aqui um super versículo aqui, né? Que eu tenho guardado aqui na minha cabeça. Mas se eu pegar o livro de Lucas inteiro aqui, é um capítulo atrás do outro. Só nesse sentido aqui. Olha só que o nosso Senhor Jesus Cristo falou no versículo 15, repetindo. E disse-lhes, 2 pontos. Acautelai-vos e guardai-vos da avareza. Acautelar significa ter cautela, entendeu? Ficar esperto. E guardai-vos da avareza. Tá vendo? Não ser avarento. Tem que guardar a palavra de Deus. Não guardar a avareza. Igual como você está vivendo. Por isso que eu estou propondo esse acordo, essa chance. Mas eu estou propondo, mas eu sei que ninguém vai aceitar. Porque do jeito que as pessoas são, elas só estão preocupadas com o tesouro delas, que estão no banco, o patrimônio, o carro delas. Eu acho, quando eu saio na rua, eu fico observando, né? Porque aqui tem muitas casas, né? Tem umas casas boas, outras ruins, depende do bairro, né? Daí, no meu próprio bairro aqui, mais pra cima, que eu moro mais no fundão, tem umas casas melhor, né? Indo lá pra avenida lá principal. Daí, outro dia eu tava passando por lá, daí tinha uma casa assim boa, né? De padrão bom, classe média. E tinha 2 carros assim bom também, né? Não era aqueles carros de luxo assim, mas era carro bom, né? E tinha uma mulher lá e a portão da garagem estava aberto, tinha 2 carros, né? E ela tava lá limpando os carros lá, daí ela tava passando pano, assim, a gente via que ela tava dando mó trato, assim, sabe? Como se fosse, assim, uma idolatria, assim, sabe? Uma adoração, assim, sabe? Isso me chamou muita atenção, né? Meu pai era assim também, né? Muito materialista, né? Então, esses versículos aqui são para essas pessoas que eu tô revelando agora. Continuando o versículo 15. Porque a vida de qualquer não consiste na abundância do que possui, tá vendo? São as suas posses materiais. Eu vou parar no versículo 15 que eu tô ficando um pouco cansado. Eu tinha que continuar porque é muito bom, que daí ia chegar numa conclusão bem definida. Mas eu vou parar no 15 que já deu para, né, perceber. Repetindo mais uma vez. Versículo 15 de Lucas 12. E disse-lhes, 2 pontos. Acautelai-vos, seja prudente, e guardai-vos da avareza. Olha a palavra avareza. Porque a vida de qualquer não consiste, tá vendo? A vida, a sua vida de qualquer, ó. Não é nem os que estão dentro da igreja, até os que estão fora também. Os que estão dentro e fora. Porque aqui está qualquer.
Olha só, hein? Porque a vida de qualquer. Porque aqui nessa época Jesus não podia falar da igreja, porque ainda não existia igreja. Depois que ele morreu, da igreja passou a existir. Então ele falou isso antes de surgir a igreja. Porque a vida de qualquer não consiste. Tá vendo? Não tem consistência na abundância, tá vendo? Não tô falando, não tô dizendo. A abundância, ó, porque você tem uma coisa hoje, amanhã provavelmente você vai ter mais ainda. Então você se torna abundante. E no versículo 15, no capítulo 12 de Lucas, está falando que você está errado. Agora, se você perder essa abundância, aí você está fazendo correto. Por isso que eu falei, eu estou gastando dinheiro, o que eu fiz? Eu não tinha dinheiro para comprar o computador. Daí eu peguei o dinheiro do mês e gastei tudo no computador. Agora eu vou ficar um mês sem comprar comida, porque eu não tenho condição de comprar. E aí? Eu ajuntei ou eu gastei? E o que eu li lá em Isaías? No livro de Isaías, que nós estávamos, naquela passagem lá, que fala do dinheiro. Tá vendo? Para não gastar. Daí tinha o versículo 2 que falava que era para não gastar com besteiras, né? Mas eu não vou voltar lá agora. Porque a vida de qualquer não consiste na abundância do que possui. Por que a vida? Ele está falando de vida eterna, ó. Presta atenção, ó. Porque a vida não está escrito eterna, mas é a vida eterna que ele está falando. Nosso Senhor Jesus. De qualquer não consiste na abundância do que possui. Por isso você tem que se desfazer dos seus bens materiais, porque não adianta você falar, eu vou na igreja, eu sou evangélico, eu recebo espírito, que não sei o que não sei o que lá, mas você tá fazendo igual os macumbeiros, igual os padres, igual os, sei lá, qualquer religião, judeu, que tô esperando o anticristo aí, que é o Messias deles. Nosso Messias é Jesus. E Jesus está falando que é para você não guardar, para você se desfazer, meu filho. Acorda. Você tá igual eles. Por isso que você vai ficar na miséria. Eu estava lendo alguma coisa a esse respeito hoje. Porque são tantos versículos, né? E eu tô preocupado também em deixar já pronto, fazer lá os cenários lá, para montar os vídeos e sair falando. Ficar o dia inteiro só fazendo vídeo e falando, para mim ir decorando e guardando na cabeça até eu ficar bem estruturado, né? Na palavra de Deus. Eu nem tô falando dos cursos, porque eu tô querendo fazer de um jeito, mas eu tenho que preparar ali primeiro. Então, ore por mim, reze por mim, eu vou rezar, pedir para vocês também, que dê tudo certo para mim ficar falando essas coisas para ver se as pessoas acordam, ok? Muito obrigado, Deus abençoe. Fique com Deus.